Uma oposição frágil fragiliza um governo. Um concorrente burro te emburrece. Um adversário fraco te enfraquece. Nesse sentido, é preciso que para superar, nós sejamos capazes de prestar atenção também naqueles que de nós discordam. E em vez de supor que apenas ele é contra você. Porque há algumas coisas que quando a discordância, como eu dizia, respeitosa, ela nos ajuda. Eu tenho um colega na PUC São Paulo, na qual fui docente por 35 anos. 35. Eu tenho um colega na PUC São Paulo que a gente se detesta há 33 anos. Tudo que eu escrevo, ele escreve contra. Eu disputo um cargo, ele disputa também. Ele escreve um artigo no jornal, caiam matando. Faz 33 anos que a gente se detesta. Toda semana a gente conversa, almoça. Almocei com ele ontem. Eu preciso dele, precisa de mim. Ele faz comigo uma coisa ótima. Ele não gosta de mim, mas ele me respeita. Você não tem que gostar das pessoas no local que você trabalha. Você tem que respeitá-las. Você não tem que gostar. Essa ideia do gostar universal é uma tolice. Nem dos alunos nós gostamos, de todos eles. Nem eles gostam de nós o tempo todo. Você tem que respeitar, o que é diferente de gostar. Como dizia Jânio Quadros, intimidade gera aborrecimento e filhos. Né? Agora, respeito é outra coisa. Eu não gosto dele, mas eu respeito. Se a Undib me pede a indicação de alguém da área dele, ele não é da minha área, eu indico a ele. Porque se ele cresce, minha universidade cresce, eu cresço também. Mas eu não gosto dele. E eu pus isso num livro meu. Lancei o livro num sábado em São Paulo, na segunda-feira fui para a universidade com o livro debaixo do braço. Passei ao lado dele de propósito, claro. E falei, aí vi o livro novo. Ele falou, vi e não gostei. Eu falei, eu sabia que você não ia gostar porque eu te pus no livro. Ele falou, não, isso eu até gostei. Eu falei, o que você não gostou? Aquela parte que você fala sobre moral e ética, eu achei meio fraco. Foi isso é inveja tua, que você não lançou nada esse ano. O que eu fiz na hora que eu cheguei na minha sala? Fui ler. 33 anos que a gente se detesta. No dia que ele morrer, que sem dúvida será antes de mim, eu estarei segurando a alça do caixão dele e chorando, porque no dia que ele morrer eu vou ficar mais frágil. Porque eu vou perder uma das maneiras de superar em vez de acomodar, de inovar em vez de envelhecer, de transformar em vez de apenas manter. Volto a um ponto. Cuidado em educação escolar para não confundir velho com antigo. Uma aula expositiva, quando bem dada, ela é antiga, não é velha. A relação de formação de valores na escola pública era uma atenção antiga, não é velha? As ideias de John Dewey, as ideias de Comênios, as ideias de Platão, elas são antigas, não são velhas. Claro que elas não podem ser transferidas. Paulo Freire, com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos, aliás, ele foi meu orientador de doutorado, Paulo Freire dizia algo decisivo. Ele dizia, fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse aqui agora. Atenção, isso é inovação. Fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse nessa situação. Fazer o que fez Maria Montessori não é fazer o que ela fez, é como ela faria se ela cá estivesse. Fazer o que fez o professor Fernando de Azevedo não é fazer o que ele fez, é fazer o que ele faria se agora estivesse. Há uma diferença entre inspiração e a mera reprodução. Nesse sentido, a concepção freiriana, a concepção de Vygotsky, as ideias de Emília Ferreiro, tudo aquilo que está no nosso dia a dia, a inspiração para a alfabetização. Eu fui alfabetizado numa cartilha, que algumas e alguns aqui também foram, que foi a Caminho Suave, né, da professora Branca Alves de Lima. Fazer o que ela fez não é fazer como ela fez, inclusive porque estaria ultrapassado. A Caminho Suave estaria fora de lugar. Ela tem, por exemplo, uma cena clássica que quem nela estudou se lembra. Lá pelas tantas tinha o desenho da família. O desenho da família era o pai sentado numa poltrona lendo um jornal. Atrás, em pé, a mãe com um avental, uma bandeja e um cafezinho em cima. Mas isso é de 1954. Diz, ué, então eu descarto o Branca Alves de Lima? Não, eu tiro da inspiração pedagógica, coloco fora aquilo que não é aplicável porque é anacrônico, fora do tempo.
Mas eu mantenho aquilo que era, por exemplo, a intenção silábica, a alfabetização a partir de uma determinada estrutura. Descarto eu aquilo que fez um dia, né, a professora que era daqui da região próxima a São Carlos, a professora Sodré, que era a cartilha da Sodré, que muitos aqui passaram por ela. Lá pelas tantas a professora ia ensinar encontro consonantal. Encontro consonantal, coisa difícil da criança aprender. Para ensinar o encontro da consoante D com a consoante R, a palavra e o desenho para você aprender era dromedário. Que é uma coisa do nosso dia a dia. Você está aqui em Atibaia e vai passando dromedário para todo lado. Para ensinar dígrafo, que é mais difícil do que encontro consonantal, porque parece encontro consonantal e não é. O dígrafo LH, a palavra e o desenho na cartilha da Sodré era lhama, que é outra coisa do teu cotidiano, né? Você está ali, né? E de repente um monte de lhama passando. Em 1960, que é quando eu fui alfabetizado em Londrina pela dona Mercedes, uva, lhama, dromedário, tudo bem, a gente ultrapassava e ia tropeçando. Hoje, será que vale a cartilha da professora Sodré do jeito que ela foi feita? Não. A inspiração pedagógica, a sugestão metodológica, sem dúvida. Por isso, grandes homens e mulheres na nossa área em educação não são descartáveis, eles são inováveis.